Oi, tudo bom? Eu espero que esteja tudo bem, na graça de Deus. Porque assim, eu não sou TDAH nem nada disso, mas meu senso de nível e prumo é um negócio infalível. Esse aqui tá meio caidinho, Caio. Pode dar uma melhorada nele aí, porque pode ser que em casa ninguém esteja notando, mas eu noto, aí fica me incomodando que parece que estão me agredindo. Eu não sou um ente muito simétrico. Tudo que eu faço eu gosto de imitar a natureza. Agora, quando é uma coisa artificial, que está na minha frente, tem que ficar no nível e no prumo, senão não funciona para mim. Quase que me agride os sentidos de simetria. Nós vimos esses dias, depois que a gente passou o pequeno Apocalipse, ou o Apocalipse de Jesus, ou a chamada mensagem apocalíptica do Monte das Oliveiras, tudo isso que a gente viu durante mais de um mês, talvez 2 meses aqui, dividindo em muitas partes. E nos últimos dias, na semana passada, nós vimos a parábola apocalíptica do servo bom, que é aquele servo fiel e prudente, aquele a quem o Senhor, quando vier, vai achá-lo fazendo o que deve fazer, amando, cuidando, acolhendo, ajudando, servindo, fazendo o que Jesus mandou que Pedro fizesse. Pastoreia as minhas ovelhinhas, ama. Quando Pedro disse, eu te amo com amor fraterno, eu te filéu, e Jesus não cobrou dele no final amor agapau, como eu falei na nossa reunião da semana passada aqui em Mateus. Ele aceitou a limitação. Jesus disse, se você fizer isso aí, se você for capaz de amar fraternalmente o seu próximo, não precisa nem ser com esse amor sublime, divino, já está de bom tamanho para a gente começar. Cuida dos meus cordeirinhos. É isso que esse servo bom, fiel e prudente aprende com Jesus a ser e a fazer. E aí a conclusão é, em verdade vos digo que o Senhor, quando vier, lhe confiará todos os seus bens. E ele, que hoje já vive para alimentar, para ser sustento e ser cuidador perene daqueles que precisam de alimento, como Pedro chama na primeira epístola dele, no capítulo 2, de genuíno leite espiritual. O Paulo, escrevendo aos Coríntios, com uma certa frustração, porque diz, dado ao tempo decorrido, já deviam estar lá na frente, mas eu não pude dar a vocês nenhum alimento sólido, apenas leite e comida muito do início. A gente começa a ajudar as pessoas com o sustento do leitinho aqui. Deita e mama, e descansa enquanto mama. Como a gente faz? Até quem não tem leite como pai, deita o filho aqui e o aconchega. E o alimenta com leites de amor. Eles vão crescendo, a gente começa a botar uma comidinha mais sólida na boca. E Paulo está frustrado com os coríntios, porque diz, olha, vocês não crescem nunca. Nunca. Como entre nós, quem me dera as pessoas pelo menos gostassem do leite espiritual. Mas nem leite espiritual elas querem. Elas não querem nem o leite materno. Elas não querem nada. Elas não sabem. Elas estão se tornando entes
totalmente enfraquecidos. Nos anos 70, a gente diria o seguinte: estão se tornando seres Biafra, porque teve uma grande fome tenebrosa na Biafra, era só o que dava. Biafra se tornou sinônimo de pauperismo, fome, miséria, como hoje Gaza se tornou, e a gente vê essa fome aterradora. Mas todo mundo lá quer comer. O problema de Corinto, que é o problema da igreja, é que ninguém quer se alimentar de nada que alimente segundo Deus. Nenhum alimento segundo o Evangelho. Eles querem essa comida artificial que é servida, mentirosa, enganosa e como uma miragem de alimento que não sustenta ninguém, não sustém. O servo bom é aquele que dá sustento toda vez que alguém precisa, a seu tempo. Teve fome, ele chega. O objetivo é passar do alimento primário, do leite, como Pedro diz, genuíno leite espiritual, e dar alimento sólido. Até que a pessoa começa a aprender a comer por conta própria, o que já é uma vantagem. Eu criei muitos filhos e netos, de modo que eu passei a vida vendo. E eu observava com grande alegria quando um filho meu já chegava e dizia: não, não quero não. Quando você tentava dar na boquinha e ele começava a fazer esforço para ter autonomia de autossustentação, para mim, como pai, era e é extrema alegria, é sinal de independência, crescimento, autonomia, quando a pessoa começa a comer o que você deu, mas ela própria se serve. Esse é o objetivo. Pai e mãe não estão interessados em que o filho vá pedir comida na casa dos outros. O interesse é que ele coma, ela coma a comida que foi preparada em casa, com aquele cuidado e carinho para alimentar saudavelmente. Mas fica muito feliz quando a pessoa ganha autonomia de comer, a passar a se alimentar. Isso é sinal de maturação, de evolução, de crescimento, é poder fazer isso por si mesmo. E esse é o objetivo. Até que, como diz Paulo também em 2 Timóteo, no capítulo 2, versos 1 e 2, ele diz que a gente começa dando o alimento até que a pessoa começa a comer o alimento, até que a pessoa passa a servir de provedor, de sustentador para outros. Leia lá, 2 Coríntios 2, 1 Coríntios 2, versos 1 e 2. Para passar para outros e outros e outros. Esse é a parábola do servo bom. E mesmo o Senhor demorando milênios, ele não acha que ele é o dono do reino. Ele é sempre um servo. E ele está sempre apenas e tão somente para servir. Aí Jesus introduz um segundo servo, que foi aquele que deu o nome à nossa mensagem, o Apocalipse do servo mau. Quando ele diz no verso 48 de Mateus 24, mais se. Eu falei bastante aqui nesse mais se, daqueles que começam bem e com o passar do tempo vão olhando em volta: meu Senhor demora, acho que ele não vem não. Aí quando a gente chega numa época, numa era como a nossa, o cara olha para trás e já tem 2000 anos, ele não veio, não vem não. Então o nome dele está aqui é para eu usar e em nome dele eu fazer o que eu quiser. Então a soberania não é mais de Deus, é minha, é da igreja, é das 7 montanhas, é teologia do domínio, o galardão celestial. Eu não sei nem se existe, eu vou cuidar do meu galardão terreno. Eu quero é grana, carro, casas, fazendas.
helicópteros, jatinhos, para mim. Ele, Jesus, não dava mínima, como diz Pablo Marçal, porque não era casado e não teve filhos, nunca se preocupou com dinheiro. Mas eu quero ter muito, eu quero ter para mim e para muitas gerações. E devagar ele vai, porque o Senhor demora, porque o Senhor não voltou logo, não voltou ainda, a maioria se sente dona do negócio. E Jesus tinha tanta certeza disso, que ele contou várias parábolas assim, dos arrendatários da vinha, de vários que o senhor de alguma fazenda contratou. Nos casos todos aventados por Jesus em Mateus, Marcos e Lucas, aconteceu o mesmo fenômeno. Os que receberam a obrigação de cuidar se sentiram donos, aí começaram a matar os servos enviados, até que por fim mataram o filho, tomaram posse de tudo. São os donos do reino de Deus, eles é que determinam. Eles são o Israel de Deus, eles são a igreja de Deus, eles são os eleitos de Deus. Quando o cara começa a dizer, eu sou o Israel de Deus, eu sou a igreja de Deus, eu sou o eleito de Deus, eu sou o ministro de Deus, muito prazer, profeta Caio Fábio, muito prazer, apóstolo Juvenal dos Santos, olha, caia fora, porque esse bicho aí já virou monstro. E é só uma questão de tempo, você vai verificar a monstruosidade desse bicho que se desenvolveu na espera. Ele se desfigurou na espera. É uma das advertências que Jesus faz sobre esse interregno ali. Enquanto eu for assunto aos céus, até que eu volte, haverá um interregno previsto em todas as parábolas e em tudo que Jesus fala tem um interregno. Tem um intervalo. E ele diz que o maior problema para os seus discípulos, apóstolos, servos, comissionados, enviados, seja qual seja o apelido, mora na espera, mora no aguardo, mora na demora de Jesus voltar. É nesse lugar que cresce a apostasia, que crescem os dominadores do rebanho, como Pedro disse, os dómines, os césares, os senhores dos rebanhos, os kaisers do rebanho, habitam o interregno, é aí que eles crescem. Como foi o caso de Judas, porque Jesus não realizou nos dias da sua carne, enquanto Judas e os demais apóstolos andavam com ele, o projeto da concreção visível e soberana e poderosa ao reino de Deus, provavelmente tenha sido por causa disso que Judas se impacientou, falou, não, eu vou provocar esse cara, eu vou entregá-lo para as autoridades, porque quando as autoridades chegarem, ele vai perder a cabeça, ele vai chamar as legiões de anjos, ele vai fazer isso aqui acontecer, vai virar esse jogo, vai arrebentar esse trono e o reino vai ser forçado a vir. Uma espécie de teologia do domínio. O pai da teologia do domínio original, mais primeva, foi Judas Iscariotes. Viu, Clarinha? O pai da teologia do domínio original foi Judas Iscariotes, que não se conformou com o fato de que em 3 anos e meio Jesus não virou a mesa, não tirou o poder dos romanos, nem das autoridades hipócritas dos judeus, não quebrou o trono, não fez um para ele, não dominou o mundo, que era a expectativa de todo religioso judeu daqueles dias, incluindo os apóstolos, incluindo dentre eles Judas. Talvez o que Judas tenha pensado, é só um talvez, que eu me dou o direito de dizer talvez, o que ele tenha pensado era isso, eu vou forçar. Se eu entregar,
Quando vierem pegá-lo, ele vai virar a mesa. E aí ele vai trazer o reino de Deus na marra. Mas Jesus preferiu, sendo Deus, não julgar como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhar e se deixar prender, reconhecer, esfalfar, destruir, chicotear, humilhar como uma pessoa humana até ser levado à morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Mas, só concluindo aqui para eu fechar esse parêntese, esse processo do interregno entre Jesus ter ido aos céus e a volta dele, que está presente em várias parábolas, como eu já falei e repeti muitas vezes, é aonde mora o lugar da teologia do domínio, a teologia da prosperidade, dos pastores dôminos, dominadores do rebanho, controladores, manipuladores, ou seja, é aonde surgem e daí é que brotam os servos maus, de Mateus 24, 48. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, como eu falei aqui, a psicologia disso, na semana passada, dessa conversa, desse diálogo, quando você começa a dialogar sobre essa alternativa, ela sempre te vence. Quando você diz, meu Senhor, se demora, o próximo passo é que você se sente dono do reino de Deus, e aí começa tudo de mal, a espancar os seus companheiros, a comer e a beber com ébrios, como eu expliquei extensivamente, até que o Senhor virá e ele vai ser apanhado nu, de estado em estado de vergonha absoluta, que é o que aguarda uma quantidade enorme de apóstatas que deixaram o Evangelho. Pode fechar esse parêntese. E aí o Senhor conclui dizendo, então virá o Senhor, na hora em que ele não sabe, na hora que ele não espera, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, que é o grupo ao qual o inferno se destina. Isso é que é interessante nos evangelhos. Os evangelhos não associam o inferno a quem está na alienação. Você não vê Jesus chamar um único romano de filho do inferno, um pagão de nenhuma das decapólis em volta da Galileia de filho do inferno, mas ele chama os religiosos de Jerusalém, praticamente 98% das vezes ele associa o inferno a esse pessoal religioso do templo em Jerusalém, que são também aqueles que ele chama de hipócritas. Você não vê Jesus chamar uma prostituta de hipócrita. Tudo que ela não é hipócrita. Ela pode fazer fila, igual uma Messalina, mulher de Cláudio Imperador, fazendo fila de homens para possuí-la, mas hipócrita ela não é. Ou ele não é. É tudo muito claro. Agora, os religiosos não, são os hipócritas. E também há uma associação íntima entre essa hipocrisia religiosa, que fica botando o dedo na cara dos humanos, dizendo quem eles devem ser e a serviço de quem eles devem existir, e o inferno. Ao inferno, essas pessoas são ligadas sempre, e o inferno é povoado, de acordo com Jesus, por esse tipo de gente. São anjos caídos, são demônios, o diabo e hipócritas. No inferno, onde nem arrependimento há. Nem arrependimento. Há choro de raiva. Não é choro de quebrantamento. Se houvesse uma lágrima de quebrantamento no inferno, essa pessoa, por essa lágrima de quebrantamento do inferno, sairia.
Viu, Clarinho? Se houvesse uma lágrima de quebrantamento no inferno, por essa lágrima de quebrantamento, essa pessoa do inferno sairia. Então, quando Jesus diz castigá-lo-á lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali haverá choro. Não é choro de quebrantamento, é choro de raiva. A prova disso é que isso vem seguido de ranger de dentes, é raiva. É raiva. É gente que nem no inferno, nem na experiência da separação total de Deus, nem sem os traumas todos que justificam, explicam ou dão algum tipo de compreensão para a gente avaliar a dificuldade cognitiva de uma pessoa aceitar, compreender a verdade por causa dos excessos de acumulação de trauma. Não. No inferno não há mais trauma. Tudo é o que tudo é, todo mundo vê o que não quis ver, todo mundo ouve o que não quis ouvir, todo mundo fica sabendo o que se negou a saber, todas as verdades se tornam absolutas. E o inferno não é medido por tempo, é instante. É instante. Não cabe no espaço-tempo, é outra dimensão, tem a ver com eternidade, mas é uma eternidade adensada de tudo que nem no espaço-tempo cabe, de concentração, de compreensão, de significado e de interpretação absoluta de tudo, mas mesmo assim os caras choram de raiva e rangem os dentes de ódio e selam seu próprio destino, de certeza das certezas que infernizaram as suas almas, fazendo-os tornarem-se servos maus, dominadores, kaisers do próximo, como nós estamos cercados deles nos nossos dias. Aí Jesus, dizendo isso, chega ao capítulo 25, a essa parábola que eu vou introduzir no dia de hoje, mas eu vou estender-me nela durante a semana. Quando ele fala das virgens, é outra parábola. No mesmo ambiente, na sequência do pequeno Apocalipse, ele diz, então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Esse então significa, dito isto, ou tendo isto tudo que eu falei em contexto, considerando tudo isso, eu preciso apresentar a vocês uma outra dimensão do reino dos céus. Dessa manifestação da invasão de dimensões superiores e sublimes no dia a dia, no terra a terra, no pó a pó da existência humana, penetrando o coração dos humanos e transformando a consciência da pessoa num olhar celestial que enxerga segundo Cristo. Positivamente, o reino dos céus deveria nos trazer isso. Jesus, todavia, diz, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Ele se coloca nessa parábola do reino dos céus como um noivo que está vindo para 10 virgens. Ele está usando, obviamente, uma linguagem do primeiro século, de realezas do primeiro século, que poderiam se casar não monogamicamente, portanto, não há nenhuma advocacia cultural no Novo Testamento para uma monogamia de qualquer que seja a natureza. Jesus ilustra escatologicamente a volta dele como um noivo que tem 10 noivas virgens esperando por ele. Agora, isso também não é padrão para a gente querer fazer institucionalização cultural de poligamias ou de poliamor num ambiente
histórico, cultural e psíquico, onde nenhum de nós está preparado para isso. E na antiguidade, no primeiro século, nos dias de Jesus, a própria noção de casamento era completamente diferente da nossa, que evoluiu para ser, quando é saudável, o encontro de duas pessoas que se amam e se querem. Aqui no primeiro século era uma determinação, tinha a ver com uma cultura familiar, onde alguém, de acordo com a capacidade que tinha de igualmente dar as mesmas coisas, fazer os mesmos favores, trazer os mesmos benefícios, disponibilizar os mesmos privilégios, dar o mesmo tratamento, tudo igualitariamente para com todas, como existe até hoje em algumas tribos da África, era também nos dias do primeiro século. Por isso é que isso está aqui como uma ilustração, não como uma proposição de conjugalidade. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. As 10 eram dele, e ele era das 10, e para as 10. 5 dessas virgens eram tolas, levianas, as meninas bobas. Estavam ali só dizendo, eu vou casar com o cara mais bonito do pedaço, o mais rico, o mais poderoso, o mais maravilhoso, ou que tem o maior séquito, que vai me fazer e me trazer os maiores galardões. É essa psique que metade dessas virgens tem, que Jesus chamou de nécias, de insensatas, de tolas, de levianas. São crentes levianos, discípulos levianos. Está todo mundo aqui, ó. Teologia do domínio, teologia da prosperidade. Eles querem benefícios, elas querem que ele venha logo. Não são perseverantes, resilientes, não estão preparadas para aguentarem a demora que for, o tempo que for. Não, querem rapidez. Querem que seja conforme o seu timing e não de acordo com o tempo de Deus. E Jesus não tem nenhuma ilusão quanto ao fato de que dentre aqueles que saíram para esperá-lo, tem uma quantidade enorme de gente tola, doida, insensata, leviana, boba, idiotada, sem raiz, sem profundidade, sem compromisso, sem vínculo, só acham bonitinho. Jesus é lindo, que fofo, é legal, é maravilhoso, eu também quero. Mas, como ele disse, não tem raiz neles mesmos. Essa raiz não passa de um chão pedregoso. Ou são sementes que caíram à beira do caminho, vão ser arrancadas. Ou que caíram entre os espinheiros e vão ser sufocadas. Não tem carnegão plantado, ancorado na graça de Deus, perseverante e definitivamente não. São nécias, são tolas, virgens, que não eram prudentes. 5 dentre elas eram tolas enganáveis, manipuláveis, altamente impressionáveis. Nunca compreendiam o significado real de ser de Deus, de ser de Jesus, de ser do Evangelho. Elas queriam que o Evangelho lhes trouxesse bênção, que Jesus as apanhasse e as levasse, mas elas mesmas não queriam desenvolver a consciência de que eventualmente teriam que esperar, iria demorar, teriam que perseverar, teriam que desenvolver muita resistência, muita galhardia, muita resiliência,
muita paciência, muita paz, na calma, na espera. Aparecendo ele ou não, eu sou dele. Vindo ele nos meus dias ou não, eu sou dele. Se ele não vier para mim, todavia eu vou para ele. No coração desses crentes nécios, que Jesus comparou a virgens tolas, levianas, não existe esse carnegão profundo. Portanto, 5 ou a metade, Jesus disse, eram nécias. E aqui ele está sendo de uma generosidade. Se ele fosse nos contar essa parábola hoje, talvez ele dissesse, 9 eram nécias, somente uma era prudente. Porque a quantidade dos nécios, dos tolos, dos idiotados e dos filhos das miragens do engano cresceu absurdamente entre nós. 5 eram nécias e 5 prudentes, fiéis, resilientes, definitivamente comprometidas. Tanto faria se ele viesse logo ou se ele demorasse, elas não se arredariam do compromisso. Então Jesus prossegue dizendo, as nécias, as tolas, as insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, e a gente tem que saber que isso é no primeiro século, quem não andasse com lâmpada à noite não enxergava um palmo na frente, só em lua cheia. Do contrário, ninguém nem saía de casa depois de 6, 7, 8 da noite, a menos que levasse uma lâmpada para enxergar o caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Essa luz, sem essa luz não dá para andar na escuridão da história, da vida e da existência. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, porque elas pegaram as lâmpadas de saída, começaram bem, como esse servo bom e prudente. O problema foi a espera. É na espera que a gente vê quem é quem. É nesse tempo de demora de Jesus é que a gente vê quem é a igreja dele, quem não é a igreja dele, quem é servo dele, quem não é servo, serva dele. É nesse tempo da espera. Quando a gente vê o comportamento, se a pessoa continua ali modesta, simples, desprovida, despreendida, doadora, misericordiosa, compassiva, comprometida, sem querer inventar nada, esperando sempre na mesma palavra, na mesma mensagem e sendo portador e proclamador dela sem variação. Ou então começam a haver as tentativas de outras soluções. E aqui nesse caso, o que Jesus diz é que as nécias de saída levaram as suas lâmpadas também. De saída, todo mundo começou mais ou menos razoável. O problema é a demora. Deus está demorando a agir comigo. Ele não está respondendo às minhas orações. Jesus está demorando a voltar. Oh, meu Deus! Eu vejo muita gente hoje em dia dizendo que perdeu a fé porque Deus não está intervindo em Gaza para parar a mão satânica do Netanyahu. Esperem, não é assim. A história não é feita de estalos. Isso aí é a internet. A história humana, não. Você está vivendo na internet e não aprendeu ainda a viver na história humana, onde tudo é tempo, espaço, demora. Muitas vezes a gente não vê as soluções na hora. É aí que mora o perigo da gente se tornar ou bruto, ou mau, ou perverso, ou dono do rebanho, ou, como as virgens, dormirem. Perderem a esperança. Irem fechando os olhos para a palavra,
indo e fechando os olhos. Quando eu comecei a pregar o Evangelho, há 52 anos atrás, todo mundo me assistia assim, ó. Literalmente. Hoje eu vejo o povo assim, ó. É a mesma palavra. Quem mudou? Assim. E o desinteresse. Busca de conforto. Quem me ofereceu o melhor conforto, eu acho que eu vou ficar esperando Jesus sentado. De preferência adormecido. Sob o efeito de muito opioide, porque eu não quero nem me lembrar de que eu esperei tanto. E se desliga. E se aliena. E se desconecta. E se desinteressa. E se desapaixona. Perde todo o fogo, todo o ardor. E como disse Paulo a Timóteo, cuida para que a chama do Espírito não se apague em ti, para que o dom do Espírito não morra em ti. Reacende a chama do dom de Deus que há em ti, que te foi concedido pela imposição das minhas mãos. Cuidado, porque eu sinto, Timóteo, que a tua chama está apagando. Cuidado para você não virar virgem inércia, cansado da espera. Isso lá, 40 anos só de espera e já estavam assim. Imagina 2000 anos depois. Por isso é que eu disse que provavelmente essa parábola contada hoje, Jesus iria dizer, 9 dormiram, só um ficou acordado. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, porque no início elas saíram com as lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. Não levaram. Elas disseram, quer saber, eu me garanto, eu sei o dia. Olha a história do eu sei o dia. Eu sei o dia, eu sei a hora, eu sei a época, eu tenho intuição, Jesus me falou, tipo Ellen White, Jesus me falou, tipo Rutherford, Jesus me falou, tipo a pastora Valnice aqui, tadinha, já marcou 3 vezes a volta de Jesus, Mori Cerulo, todo esse povo que já marcou e desmarcou. É o pessoal que não levou azeite. Marca a data, quer pressa, acha que tem uma intuição especial. Jesus vai contar para elas o que anjos não sabem. O que o filho não sabe. Mas Mori Cerulo sabe. Mas Tim LaHaye sabe. Mas Hal Lindsey sabe. Mas Ellen White sabe. É de uma arrogância, por isso que não levaram azeite. Não levaram azeite. E muitas dessas pessoas, eu não estou dizendo todas, lembrem-se. Cada palavra minha significa o que cada palavra minha significa. Eu não gasto palavras desnecessariamente. Eu disse muitas, não todas. Muitas dessas pessoas que não levaram azeite entraram num estado de cinismo e de desesperança. Como eu vi nos Estados Unidos, onde eles marcaram mais do que em lugar nenhum do mundo a volta de Jesus. O primeiro a marcar a volta de Jesus e Jesus não voltou, começou a adulterar com as secretárias, a pegar as secretárias, a comer todo mundo. O outro que também marcou a volta de Jesus, passou o tempo em que ele tinha dito que Jesus ia voltar, escândalo na igreja, pegando as irmãzinhas e também a grana, o dinheiro da igreja. O óleo, não levou óleo para alimentar a alma em estado
de fidelidade acesa no coração, ou com recursos espirituais para sua autorrecuperação, porque cansar, todo mundo cansa. Esses, todavia, que não levam óleo, na hora em que a demora acontece e a lâmpada natural, a luz natural, a alegria natural da fé desaparece do coração e eles não têm suprimento, o que acontece é que eles caem no cinismo. O cinismo é uma forma de sono. Eles caem na atitude de total desligamento, de desinteresse, de desconexão, de dissonância, de divórcio. Aquilo já não tem mais nada a ver com eles. Eles continuam a falar daquilo, mas aquilo já não fala mais com eles. E é isso que você vai vendo acontecer a 3x2 à nossa volta. Não levam azeite consigo mesmos, porque não estão preparados para o fato de que ninguém sabe o dia, nem a hora, nem coisa alguma, e que a gente tem que viver como servo prudente e fiel e carregar nosso próprio suprimento. Já houve pelo menos umas 5 vezes no curso da minha vida, nesses 52 anos de ensino e pregação do Evangelho, tentando dar sustento aos meus companheiros, como Jesus mandou, que eu me perguntei, Senhor, será que ainda demora muito? Umas 5 vezes eu fiz essa pergunta em 52 anos. Não demorou nem meia hora. E eu me espanquei, como diz Paulo em 1 Coríntios, esmurro meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que depois de ter pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Cacete em mim mesmo, seu idiota, Caio Fábio, você sabe. Você não tem esse direito, você sabe que vai demorar e você sabe que quando ninguém estiver esperando, o Filho do Homem virá. Você sabe, você não. Permissão nenhuma. Você não tem esse direito, o teu juízo é grande. Você sabe muito para brincar disso e de fazer perguntinhas. E agora tem pelo menos uns 30 anos que nenhuma vez essa pergunta vem no meu coração. Nenhuma, nem por meio segundo. Por outro lado, eu sei que o meu reservatório está cheio de azeite para aguentar, para esperar, nem que seja numa gruta fechada com a minha família ou com os meus filhos ou sozinho. Tem azeite para espera, porque ou ele está vindo para mim ou eu estou indo para ele. Mas eu não chegarei apagado. Em nome de Jesus, eu não chegarei apagado. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas cheias, cheinhas, com o pavio aceso, levaram azeite nas vasilhas reservas. Tem vasilha reserva, tem tanque reserva, tem recipiente reserva. Quem é prudente e fiel tem as suas reservas para as esperas, para as demoras, para o absurdo da experiência humana, para a loucura apocalíptica, para a doideira total, para a apostasia, para a perda absoluta da fé em todo lugar. Tem reservas. Dizendo, ninguém mais quer, mas eu tenho as minhas reservas. Ninguém mais quer obedecer, mas eu tenho as minhas reservas. Ninguém mais quer servir ao Evangelho, mas eu tenho as minhas reservas. Eu tenho as minhas reservas, viu, Clarinha? Desde que eu comecei a falar de reservas, guarda isso aí.
eu tenho as minhas reservas. No entanto, as virgens prudentes, além de levarem as lâmpadas com seu óleo aceso, levaram azeite nas vasilhas. Eu tenho que carregar reservas para além do tempo, para além da especulação, para além da intuição, para além da teologia, para além da racionalidade, para além das filosofias cristãs, para além de tudo eu tenho que ter minhas reservas. E elas só acontecem, essas reservas, quando você tem vida com Deus. Quando você tem recursos de Deus acumulados em você. Do contrário, viu, Clarinha? Você vai se perder. Olha aqui para mim. Levaram azeites nas vasilhas. E tardando o noivo, olha, mais uma expressão de demora. Nessas parábolas, todas elas de Jesus, com relação à vinda dele, todas têm o interregno. As parábolas da demora de Deus, tardando o noivo. Essa é uma frase forte e deveria ser pregada quase todos os domingos e reuniões de congregação de fé. Tardando o noivo. O noivo disse para as noivas que ele demoraria. O que é muito melhor, não é? Eu, quando casei a primeira vez, com a Aldinha, eu tinha 19 anos, ela tinha acabado de fazer 18. Não tinha nem um mês ainda que ela tinha feito 18 anos, a gente esperou ela fazer 18 para a gente casar e eu tinha 19. 2 garotos querendo resolver problemas espirituais da melhor maneira que a gente conseguia, sabia e podia. E o fizemos e deu muito certo, graças a Deus. Mas a gente combinou a espera. Ela falou, eu só vou atrasar 5 minutos. O pai dela, comandante da Marinha, não admitia atrasos, o que para o noivo, que era eu, era muito bom. Porque eu que já fiz milhares de casamentos na minha vida, uma das coisas mais cansativas são as noivas que demoram mais do que o prazo do casamento. Eu já fiz casamento com noiva que demorou 4 horas, 5 horas. É um negócio inconcebível, inconcebível. Chegou um ponto na minha vida em que eu dizia, olha, eu só vou sair de casa quando você, noiva, avisar que você saiu da sua casa, indo para o templo, aí eu vou. Porque eu estou cansado de esperar 2, 3, 4 horas. Agora, esse noivo aqui avisa que vai demorar. Que pode ser demorado. Ele não diz a hora que ele vai chegar, mas ele induz a ideia de que vai haver um tempo de espera. Quando eu casei com a Adriana, nós já adultos, pais de filhos adultos, já tínhamos netos. Quando nós casamos, já tarimbados pela vida, teve um pequeno atraso, porque, coitadinha, a gente sem dinheiro, sem nada, um casamento pobre, e ela teve que ir no carro de um amigo meu, aí houve atrasos para isso, para aquilo, mas assim mesmo não demorou mais do que uma meia hora. Uma boa política para quem vai se casar é calcular o atraso e não brincar com o cálculo. Aqui se diz no verso 5 do capítulo 25 de Mateus, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono. Todas. Não tem ninguém bom, porque nessa espera, minha gente, todo mundo cansa. Desde o primeiro século. Paulo sonhava em que Jesus voltasse com ele ainda vivo. Lá em João 21, quando Jesus, respondendo a Pedro, diz acerca de João,
O apóstolo: se eu quero que ele fique até que eu volte, que te importa? Coloca todo mundo em estado de vigilância, porque a hora em que não cuidais, no dia em que não esperais, o Filho do Homem virá. Agora, como ninguém sabe, cada um se prepare e você não fica olhando para o outro, porque pode ser que você seja levado antes e que ele fique aqui até que eu volte. Mas ninguém sabe, nem o Filho sabe. Cuide de você mesmo, cada um cuide de si. Agora, eu vou deixar você pensando nisso hoje. Cada um cuide de si e mais, todo mundo dorme. Todo mundo cansa. O segredo é ter reservas ou não ter reserva. Eu tenho visto muita gente que começou bem, mas tinha apenas o azeite para o primeiro momento da caminhada. Não tinha o azeite nas vasilhas para as esperas, para as sucessões de demoras na existência, de dificuldades e de impaciências e de perguntas e de questões. E aí vão perecendo e dormem o sono da morte, praticamente. Porque sono, todos têm, cansaço, todos terão. A diferença é que alguns levam recurso extra para enfrentarem com perseverança a demora da volta do Senhor. Senhor Jesus, eu quero te pedir que essas palavras singelas, como tu as pronunciaste, com a simplicidade das tuas construções, das tuas parábolas, das tuas analogias, permite que elas entrem, mas entrem mesmo e nos retalhem por dentro, o interior inteiro. Eu quero ser ferido pela memória do Evangelho, para que eu não me esqueça da palavra da tua exortação em nenhum dia da minha vida. É o que eu te peço que aconteça com todos os que estão aqui conosco hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Olha só, gente boa de Deus, amanhã a gente volta. Eu não estaria aqui hoje, eu estaria em São Paulo até quinta-noite. Mas houve uma coincidência de doenças da minha mulher, e não é uma doença tópica, é uma situação sistêmica que a gente está tratando, e eu fiquei adoecido de sábado passado para frente, mas eu ia fazer a viagem assim mesmo, me sentindo muito mal. Sexta-feira teríamos um daqueles programas lá no Inteligência Limitada com Vilela, Caio Fábio contra 20 antagonistas. Até me mandaram os nomes e as fotos dos antagonistas, queriam me perguntar e querer me espremer. Eu gosto disso. Estou fazendo isso há mais de meio século, não é novo para mim. E na última hora houve uma coincidência e a gente acabou, com a coincidência paulista e mais aqui de Brasília, cancelando a viagem, jogando-a para outubro, quando eu irei cumprir o que eu faria agora. Por isso é que eu estou no ar hoje com você. Não comecei ontem, porque ontem eu ainda estava muito mole. Hoje eu quase não vim fazer. Minha mulher chegou a me dizer, descansa hoje também. Mas eu estava com muita vontade de deixar pelo menos essa palavra com você. Você está vendo passar aqui um Pix? Eu não esqueci de pegar com a Adriana Clarinha. Mas eu faço isso amanhã, fica tranquila. Os nomes das pessoas que nos ajudam no pessoal. Você está vendo aqui o Pix do CPF, Caio e Adriana, é para aqueles que pedem para nos ajudar pessoalmente. Minha vida, eu e minha mulherzinha.
Tem um segundo Pix passando aqui, que é um CNPJ, é pessoa jurídica. Já é o meu ministério, é daqui para lá, é para você. E cada dia mais a gente está precisando de gente, de editores, de reportadores. Estamos começando a fazer tudo em inglês agora também. Vamos acumular dezenas em inglês para quando a gente abrir o canal em inglês nos Estados Unidos ou no Brasil. Alguns canais serão abertos nos Estados Unidos e na Europa ou na Inglaterra em inglês, para vocês divulgarem para todos os amigos do mundo que só entendem inglês. E aí isso está dando um outro trabalho adicional. Tem muita coisa acontecendo, muita edição. Eu preciso de mais gente. Hoje eu estou precisando de um teólogo para trabalhar aqui comigo, contratado, um amigo meu, mas que tem 2 filhos. Eu não posso tirá-lo e botá-lo no nada. Eu tenho que oferecer um sustento a ele. E eu estou precisando reunir aí uns 8 a 10 mil reais a mais para pagar o sustento dele, para ele trabalhar comigo, porque eu estou numa fase do processo ministerial que eu preciso de alguém que conheça teologia, história, arqueologia, conflitos e polêmicas teológicas, para ir ajudando a separar milhões de vídeos meus que vocês nunca nem viram, nunca nem chegou ao conhecimento de vocês, não viraram nem cursos, nem coisa alguma, está tudo guardado. Se eu morresse hoje, eu teria em estoque coisas para anos e anos e anos. Só que eu não quero morrer para isso acontecer, eu gostaria que isso começasse a acontecer enquanto eu estou vivo, com 70 para 71 anos de idade. Eu quero ter esse privilégio de ver as minhas coisas prontas para serem oferecidas ao mundo. Então, se você quer ajudar, isso não tem nada a ver comigo, não é pessoal, é ministerial, aí o CNPJ. Para quem diz, eu queria mais informações, eu não gosto de Pix. Cada um com as suas manias. Escreva caiofab.com.br e enter. Aí você cai aí em cima, está piscando ali contribuições. Aí você entra em contribuições, tem 2 bancos, Santander, Banco do Brasil, com agências e seus respectivos CNPJs. Embaixo tem mais opções. Vá, passe o verde direto e chegue aí, tem os 2 bancos, outra vez, tudo igual. Diferença é que tem os cartões de crédito, para quem gosta de programar contribuição. E a maior vantagem do cartão é a programação de contribuição. Em vez de dar todo mês, você programa logo 6 meses, 8 meses, 1 ano inteiro. Embaixo tem o PagSeguro e para quem está me vendo no exterior, tem o PayPal, que é a falta de desculpa que qualquer um tem para não contribuir, é o PayPal. O PayPal não te dá essa desculpa. Se você quiser ajudar, tá aí, ajude. Tá bom? Mas o que mais me interessa é que você vá lá no caiofab.com.br/cursos. Escreveu aí? Enter. Aí você cai nos meus cursos. Atrás de cada curso desse, tem uma explicação minha em vídeo, explicando, por exemplo, atravessando o que é o dilúvio, os lutos. Está ali, atravessando os lutos. Clica aí, por favor. Aí estou eu aí explicando os 17 tipos de luto. E não é só luto de morte. É luto de filhos que têm pais vivos, mas que não os reconhecem, ou que deixam a mãe, vão embora e nunca mais olham para trás, ou mães que deixam seus filhos na mesma situação, ou casamentos de anos e anos e anos, de repente o marido desconhece a esposa, desaparece para sempre, a deixa com filhos e netos, sem falar nas mortes. E de morte de gente amada, eu tenho alguma experiência de dor para compartilhar contigo, de verdade, ajudar você nessa superação, aceleração dessa superação. É só um exemplo do que está por trás de cada um desses banners. Atrás de cada um deles tenho eu explicando o que eu vou te entregar. Agora, tem um curso novo que eu estou dando agora.
o poder dos salmos. Então, os salmos todos sendo vistos e olhados, tendo Jesus como chave hermenêutica. Aí você fica vendo aquilo que Jesus mostrou aos seus discípulos, quando mostrou tudo que a seu respeito constava em todos os salmos. E nos profetas, mas nos salmos. E os salmos são provavelmente a maior fonte de recurso usado nos evangelhos e também em apóstolos como Paulo, para mostrarem a relação de Jesus com o passado, nos salmos. E quando você lê os salmos comigo, tendo Jesus como chave hermenêutica, eles viram um outro livro. Viram milhares de evangelhos que empoderam a sua vida de maneira extraordinária. Peço o seu O Poder dos Salmos aí no caifá.com.br/cursos, tá bom? Eu volto com você amanhã, com a graça de Deus, nessa hora, 1h da tarde, com a graça de Jesus. Um beijo, convide os amigos e não esqueça, a única linguagem que o algoritmo entende é essa, é de você se inscrever no canal. Você não é inscrito? Se inscreva. É um dedinho. Toque no sininho e clique aí no like. É só isso que o algoritmo entende, aí bota o canal para frente. Faça isso, tá bom? E convide os seus amigos para fazerem a mesma coisa. Um grande beijo. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.